Olá, exploradores! Como é que foi o último processo seletivo que eu fiz? Solta a vinheta! Eu sou Kenji Fuji, especialista em exploração e análise de dados, especialista em fazer você um explorador e analista de dados, e também especialista em processos seletivos que tratam sobre dados. Vamos entrar aqui na nossa máquina virtual que eu vou mostrar para vocês então, um processo seletivo que eu participei recentemente. Eu fiz adaptações no enunciado e nos dados para não expor também os detalhes deste processo seletivo, mas ele está muito próximo daquilo que eu fiz. A Fundação dos Exploradores de Dados oferece treinamentos online na área de TI e está contratando você como desenvolvedor de bancos de dados para que você crie um banco de dados para gerenciar matrículas dos alunos desta empresa. Neste banco de dados deverá estar armazenadas as informações dos treinamentos disponibilizados com nome, tipo de banco, se é banco de dados, programação, outro, deixa eu ajustar aqui o zoom para poder caber melhor em tela, zoom, pronto. Nesse mesmo banco de dados deve ser armazenado também as informações dos alunos, bem como os treinamentos que o aluno já se matriculou. Deve ser possível comprar 2 ou mais treinamentos no mesmo pedido, armazenando a data e hora da compra. Leve em consideração que todas as tabelas, informações, alunos, treinamentos, professores deverão ser alteradas a qualquer tempo, ok? Então vamos lá. Aqui ainda diz como é que são essas tabelas. Olha só que mamata que eles deram aqui, né? Várias informações das tabelas. Olha só que mamata que eles deram, né? Então vamos lá. Eu vou copiar todos esses dados aqui, copiar, e vou colar aqui dentro do meu SQL Server. Eu vou fazer no SQL mesmo, tá? Que não vai ter nenhum problema. Considere as tabelas abaixo, ok? Tabela, tipo de treinamento. Então, vamos lá. Create table, tipo treinamento. E vou colocar aqui os campos. Código do treinamento, descrição do treinamento. O código vai ser do tipo inteiro, int, e vai ser também a minha chave primária, ou seja, não vou poder colocar 2 tipos iguais. E a descrição vai ser do tipo varchar, varchar, deixa eu ver aqui, quantos caracteres tem modelagem aqui? 18 caracteres, então 20. Deixar uma pequena folga. Se houver necessidade no futuro, o próximo vai fazer a alteração. Ou então, se já existe um padrão na empresa que você coloque aqui o padrão. Vamos supor, nomes costumam ter até 35 posições. Então já deixa aqui 35, tá bom? Eu vou colocar 20 porque são os dados que eu tenho aqui. Vamos lá então. Inserir na tabela de treinamento. Tá? É recomendado, boa prática, colocar aqui o nome das colunas e colocar aqui os valores. Aí eu Alt, Shift, setinha para baixo, ele vai colocar aqui e digitar em várias linhas ao mesmo tempo, tá bom? Tirar ali a vírgula final, aqui aspas, e aqui aspas, aspas, aspas. Ok. Então, eu posso também colocar aqui, ó, já que eu posso fazer manutenção nessa tabela, eu posso escrever aqui um drop table if exists. Tá? Drop a tabela se ela existe. Apague a tabela se ela existe. Opa, antes de mais nada, vamos criar o nosso banco de dados. Create Database Fundação dos Exploradores de Dados. Vou criar este banco de dados e vou use este banco de dados para alterar o banco de dados. Aqui em cima vai aparecer aqui Fundação dos Exploradores de Dados. Okay. Tabela do tipo de treinamento. Apagar se ela existe. No caso, ela obviamente não existe. Eu acabei de criar o banco. Crio a tabela e insiro os dados dentro dessa tabela. Tabela de professor. Então, vamos lá. Create table professor. Onde eu tenho aqui os campos. Código, nome e telefone. Node int primary key. Nome. Varchar, varchar. Deixa eu ver aqui. Deve caber 20 posições. Né? Isso aqui, a gente sabe que existem nomes muito maiores. Vou colocar 40 posições. E o número aqui do telefone. Não tem DDD, não tem nada. Eu vou colocar aqui do tipo varchar, porque eu posso colocar parênteses e outras coisas do tipo. Né? Fone, varchar, de 15 posições. Novamente, drop table if exists antes. Apague a tabela se ela existe, cria a tabela de professor, insert into professor. Boas práticas, novamente, código, nome e fone. Os valores. Só tem 2 professores aqui. Vírgula. Pronto. Apague a tabela se ela existe, cria a tabela, insira os 2 valores. Inserir tudo mais, concluído.
Treinamento, tipo de curso, ou, perdão, o nome do curso, né? Code int, vou até deixar copiado esse int primary key, code int primary key. E eu já vou colocar aqui em cada um deles, cada uma das tabelas. Essa daqui não, depois vocês vão entender por quê. Continuando aqui, treinamento, nome, nesse caso é nome do treinamento, varchar de 20 posições. Eu também vou colocar uma constraint, ou seja, uma restrição, dizendo que eu não posso ter nomes de curso vazio. Not null. Oxa, not null, não pode ser vazio. Que mais? Vai ser o tipo de treinamento, que vai ser int. E aqui tem um detalhe interessante. Vamos quebrar aqui as linhas aqui para ficar mais fácil de lermos. Este código do tipo de treinamento, ele tem que bater com esse código do tipo de treinamento aqui em cima. Opa, o que eu fiz aqui? Não, deixa eu fechar essa outra aba. O código do tipo de treinamento, ele tem que bater com o código do tipo de treinamento aqui de cima. Então, eu vou copiar esse tipo de treinamento. Eu vou escrever aqui, ele é uma chave estrangeira, foreign key, que vai fazer referências, references, tipo de treinamento, usando a coluna código daquela tabela de treinamento. E mais, que mais? Aqui. E mais o valor do treinamento, que é um tipo numérico, que é moeda, né? Money. Eu poderia também escrever aqui money, mas eu coloquei aqui numérico mesmo, porque eu garanto que eu tenho só 2 casas decimais, já que eu não tenho décimos de centavos. E aí eu coloco um número grande aqui, que caiba qualquer número de hoje até muitos anos à frente. 15,2 significa que eu tenho 15 algarismos. Destes 15, 2 deles são centavos, né? São 2 casas decimais. Então vamos lá, drop table if exists, treinamento, crio a tabela e a variável 2 não é permitida. O que houve de diferente? Houve um erro de digitação, varchar com CH e não HC. Pronto, criei a tabela aqui. Vamos inserir na tabela de treinamento os valores destes treinamentos, desses 4 treinamentos aqui. E mais as chaves respectivas. Opa, tem um código só e aqui tem 2. Acho que eu apaguei alguma coisa errada. Vamos voltar aqui no nosso enunciado. Ah, sim, faltou o código do professor antes do código do treinamento. Então vamos lá. Código do tipo de treinamento, né? E aqui antes disso vem o código do teacher, né? Código do prof. E a tabela de professor, código. É óbvio que quando você for modelar, você vai usar os padrões da sua empresa. Eu estou criando um padrão aqui, onde toda a minha chave primária é o código. Tá? Todos os códigos da minha chave primária são código. Tá? Então, isso aí é um padrão que eu estou criando, mas você vai seguir o padrão que o administrador de dados, que é outro dos papéis de TI, vai definir para a sua empresa. Seguindo aqui as boas práticas, vamos colocar aqui o código, o nome, o código do professor, o código do tipo e o valor, e vai rapidinho aqui para vocês. E criado aqui os scripts, faltou aqui fechar parênteses e a vírgula aqui no final, entre os campos, entre os registros. E pronto, inseri 4 registros aqui, 4 linhas. Então, importante, aqui nós estamos falando da nossa chave estrangeira, né, onde nós colocamos ali o nosso código do professor e o nosso código do tipo de curso que nós temos, tá bom? Então, seguindo aqui, toca o barco. Novamente, eu vou colocar aqui, copiar esse drop table if exists até o create table aqui. Então, vou copiar aqui também para os demais, para ficar mais rápido. E vamos continuar aqui. Então, apague a tabela se ela existe, tabela de aluno, criar a tabela com código. Já está aqui o código int para aqui. Copiei para agilizar, né? Nome, endereço, e-mail. E aqui também, nome pode ser nulo? Não, eu não posso ter uma pessoa sem nome. Endereço pode ser nulo? Eu posso deixar endereço vazio? Sim. Não é uma coisa absolutamente obrigatória, não me parece ser uma coisa absolutamente obrigatória. Tá? Então eu vou deixar aqui o endereço sem nada, o default, ou seja, é vazio. E o e-mail tem que ser obrigatório, porque ele vai fazer login, vai ter que recuperar senha, tudo mais, já que nós estamos falando de curso online. Bem, criei aqui a tabela de aluno, inserir na tabela de aluno. Eu vou pular essa parte dos campos da boa prática, para não ficar tão enfadonho para vocês.
E agora incluir os valores aqui na tabela de aluno. Opa, teve um problema aqui, ó. O número de colunas de cada linha tem que ser igual, ou seja, alguma linha ficou com colunas a menos. Vamos ver aqui, sim, o João. Eu acho que agora deve ter dado ok. Pronto, 6 linhas incluídas, incluindo o João. Vamos lá então, pedido. Primeira coluna é o código do pedido. Depois vem o código do aluno, que novamente, chave estrangeira, lembra? Código aluno. Aluno pode ser vazio? Eu posso ter um pedido que não faz referência a nenhum aluno? Não, não posso ter. Então, not null. Data e hora da contratação. Eu preciso, novamente, ter aqui a informação de data e hora. Não pode ser vazio. Então, data e hora não vazia. Vamos agora, insert into pedido, os valores. Eu vou pular a parte de descrever as colunas. Só a última não tem vírgula aqui. Aqui nós temos um detalhe. Na hora de inserir a data e hora, o padrão de vários bancos de dados não é esse padrão português brasileiro. Ele usa o padrão estadunidense, que é ano, mês, dia. Vamos só ajustar aqui o tamanho das colunas. Estou inserindo aqui os valores. Vou apagar esse espaço no final. Pronto. São 3 colunas. Código do pedido, código do aluno e data e hora da contratação. E 3 colunas aqui embaixo, né? O código do pedido, código do aluno e a data e hora da contratação. Mas lembrando, então, eu tenho aqui um formato diferente. E, nesse caso, eu preciso fazer uma alteração no formato que ele vai receber. Em vez de ser ano, mês, dia, eu vou ter que alterar para que ele receba o dia, mês, ano, para poder aproveitar. E não precisa reescrever toda essa data e hora que está escrita aqui. Então, set date format, dia, mês, ano. Alterei, então, essa configuração e vou inserir estes dados. Insert into pedido. O objeto pedido não é válido. Eu não criei a tabela do pedido. Vamos lá. Agora sim, criei, né? Então, drop table se existe. Então, se ela já existe, eu apaguei. Inseri a tabela de pedido, criei a tabela de pedido com código do aluno e data e hora da contratação. Continuando aqui. O pedido detalhe é o que eu falei. Não vamos ter o código. Nesse caso, ele vai ter apenas 2 informações. O código do pedido e o código do treinamento. Então, vamos lá. São 2 colunas. Código do pedido e o código do treinamento. Vou colocar um espaço aqui. As 2 são do tipo inteiro. As 2 não podem estar vazias. E as 2 fazem referência, apontam para tabelas, né, usam a chave estrangeira. Mas cada um da sua respectiva tabela. Então, pedido vai fazer referência no pedido. Coluna, aqui eu poderia ter colocado o código também. E aqui a referência do treinamento vai fazer treinamento. Então, tabela do pedido e tabela do treinamento tem as colunas de código. E aqui, novamente, insert into pedido detalhe, os valores que nós temos aqui. Apagando a última vírgula aqui do final. Pessoal, que legal que a gente pode, com Alt Shift, arrastando para cima e para baixo, a gente pode facilitar muito a nossa vida na hora de escrever. Eu escrevi aqui várias linhas de uma vez só, né? Então, continuando aqui, criei a tabela, inseri os valores na minha tabela de detalhe do pedido. Para as tabelas acima, crie a coluna, as consultas, perdão. Para as tabelas acima, crie as consultas em SQL para. Traga o título e o preço dos treinamentos. Vamos lá. Aqui nós temos uma série de... Aqui nós temos os problemas. O treinamento ele pode aumentar de preço, como nós vamos ver aqui embaixo. E se eu alterar o preço ele está na minha tabela de treinamento aqui. Ó. O preço está na minha tabela de treinamento. Como é que eu vou aumentar esse preço e aí ele vai alterar o passado? Não faz muito sentido, né? Neste caso, então, antes disso aqui, eu vou fazer uma alteração no pedido detalhe. E vou adicionar uma coluna chamada valor, que foi o valor da contratação, que vai ser numérico eu estou usando o padrão 15,2, alterei e adicionei então a coluna. Ora, essa tabela de pedido detalhe, que antes só tinha essas 2 colunas aqui, agora nós vamos ter um problema com ela. Um problema não, uma diferença nela. Ela agora vai estar com valores vazios para os valores, o custo desse treinamento. Então vamos adicionar esse valor. Alterar, pedido detalhe, atribua o valor é igual a o quê? Vamos fazer primeiro um relacionamento entre essas 2
tabelas. Aqui eu estou fazendo um relacionamento. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso alterar a tabela de pedido e posso então, deste join daqui, né, deste dizer que o pedido detalhe ponto valor vai ser igual ao treinamento ponto valor. Mas eu ainda posso fazer um pouquinho melhor este update. Por exemplo, esse update pode ser rodado várias vezes. Roda hoje, roda daqui a um ano, quando eu aumentei meus preços ou diminui meus preços, ganhei escala, qualquer coisa assim. Eu posso aumentar e diminuir preço. Eu posso aumentar preço quando eu agrego mais valor, ou então se o meu produto está muito barato. Eu posso reduzir preço se eu ganho escala. Então, eu não sei se vai aumentar sempre. Posso eventualmente diminuir. Então, quando o meu detalhe do pedido aqui for vazio. Então, faço a alteração aqui somente quando o meu detalhe estiver vazio. Tá? O valor estiver vazio. Então, agora, quando eu aumentar o preço e vender de novo, eu vou colocar valor diferente para aqueles pedidos que já existem. Traga o título e preço somente dos treinamentos de programação e, vou colocar aqui barra asterisco para poder comentar um bloco inteiro. Traga o título e preço somente dos treinamentos de programação da Fundação dos Exploradores de Dados. Ok, então eu tenho aqui a tabela de treinamento. Né? Então, select tudo da tabela de treinamento. Mas eu não tenho aqui o tipo, que seria o tipo de programação. Where código do tipo está dentro, é igual ao select código da tabela de tipo de treinamento. Aqui eu trago o código específico. Quando o nome for igual à programação, então aqui o código, o nome está inválido, não é nome. Vamos voltar aqui para o nosso treinamento. É nome mesmo, treinamento. Ah, sim, o tipo de treinamento. Então tá, vamos lá, descrição. Descrição é igual a programação. Então aqui eu faço o meu select, onde eu trago exclusivamente o código daquilo que for programação, tá? E aqui então eu faço todos os dados do treinamento, que no caso ele está pedindo somente o nome e mais o valor, título e preço. Então só está pedindo essas duas informações quando o tipo for do tipo 2. Mas eu posso fazer também de maneira diferente. Eu vou colocar um alias, um apelido nessa tabela, vou chamar de T. Então, t.nome, t.nome e t.valor. E aqui o código do tipo também, t. E aqui eu não vou colocar o where. Eu agora vou fazer um relacionamento. Join, tipo de treinamento, vou chamar essa daqui de tt, on t.código do tipo é igual a tt.código. E também where for a descrição, tt.descrição, for igual à programação. Então nós temos aqui um relacionamento entre a tabela de treinamento com a tabela de tipo. Por quê? O tipo, a descrição que ele está pedindo aqui, é do tipo programação, está noutra tabela. Então tem que fazer o join. Exibir as informações dos treinamentos. Não, vamos concatenar aqui. Comentar isso aqui. Exibir as informações dos treinamentos contratados para pedidos realizados entre uma data e outra. Então, novamente, ó, select, asterisco, from detalhe do pedido. Eu vou chamar isso aqui de D. Join. Parte das informações estão dentro do pedido detalhe. Parte das informações estão dentro da tabela de pedido. E parte das informações, e o que junta tudo isso aqui, é a informação do pedido detalhe. Então, eu quero saber as informações dos treinamentos. Então, é treinamento.asterisco. Então, essa tabela de pedido detalhe é que faz a junção entre aquilo que está dentro do treinamento e aquilo que está dentro do pedido. E aquilo que está dentro do detalhe, né, do curso. Então, aqui o pedido detalhe, d.código. Antes, deixa eu colocar aqui um asterisco para ele poder incluir o resto das informações. D. Eu vou fazer o relacionamento com treinamento, vou chamar de T, e on. D.código do treinamento é igual a T.código. Então aqui eu já tenho informação do treinamento, mas eu não tenho a data. A data está dentro do pedido. Então join, pedido. E aqui eu vou chamar de P. On, P.
ponto código é igual a d ponto código do pedido. Ok? Agora eu tenho, então, todas as minhas informações nesses dois joins. Agora eu já posso aplicar o where, data e hora da contratação, que é da minha tabela de pedido, é recomendado. Boa prática a gente colocar o alias aqui na frente, né, o p ponto, está dentro do intervalo de 15 de abril de 2010 e 18 de abril de 2010. E ele está pedindo o T, todas as informações do treinamento. Então, só o T ponto asterisco. Então, estão todas as informações do treinamento. Mas para conferir se está tudo certo mesmo, vamos colocar aqui a data e hora da contratação. Ok? Coloquei aqui a data e hora da contratação. Ele trouxe 8 linhas de resultado. Arrastar aqui para cima para a gente poder ver as 8 linhas de resultado. Mas tem um detalhe interessante aqui. Quando eu faço esse between e coloco uma data e outra data, eu estou colocando a meia-noite dessa data. Nesse caso, eu preciso converter. Tirar a hora. Então, a meia-noite é a hora zero. Então, tudo aquilo que aconteceu naquele dia 18 vai cair fora. Então, eu vou converter esse cara daqui, aqui é a data, a hora da contratação, as date. Vou transformar esse cara daqui em data, exclusivamente data, e eventualmente ele trouxe aqui o nono registro, que foi aquele pedido que aconteceu exatamente entre as 0 hora e as 23h59, e mais todos os décimos de segundo. Então, todos os pedidos estão aqui. Seguir aqui. Ok? Então, aqui, ó, 11 da manhã. Estamos chegando ao final, falta só 2. Alterar o e-mail da Cris para Cristina. Primeiro, antes de alterar, vamos conferir se a Cris está, como é que ela está cadastrada dentro lá do meu banco de dados. Selecione tudo do banco quando for Cris. Só tem um aluno com o nome Cris. Se tivesse 2, eu teria que tomar cuidado para atualizar exclusivamente aquele nome da Cris específica. Então, update, aluno, recomendável, altamente recomendável, copie e cole essa cláusula where, que a gente já conferiu que tem apenas um único aluno, nesse caso. Atualize aluno, set nome igual a nome não, é o e-mail. É igual a este e-mail daqui, quando o nome for igual a Cris. Uma linha afetada, e aqui eu já confiro de novo, e a Cris já está correto agora no meu banco de dados. Aumente o valor do curso para os treinamentos que custam até 1.300. Novamente, fazer a query para conferência, né? Select asterisco from treinamento. Menor que 1.300. Então, são 3 treinamentos. Novamente, copiar e colar faz, é uma boa prática. Update treinamento. Set valor é igual a valor vezes 1.1 quando o valor for menor do que 1.300. Atualizo e agora eu posso consultar. Não tenho mais 3, tenho apenas um único treinamento que custa abaixo de 1.300. Então aqui foi um aumento de preço, seja porque eu aumentei muito o valor, o treinamento online tem muito disso. Quando eu crio um valor lá dentro da jornada, eu tenho um escopo mínimo, mas eu às vezes vou incluindo muitos outros entregáveis. E essa inclusão de valor pode fazer com que o custo aumente, e no lado oposto, para fazer reduzir. Eventualmente eu tenho algum ganho de escala que pode ser aplicado, e nesse ganho de escala, ao invés de vender 10 treinamentos, eu vou vender 200. Então é um ganho de escala que eu tenho, e aí eu posso fazer o valor reduzir. Então são duas situações bastante comuns na indústria. E aqui eu fiz todo o que o nosso processo seletivo, o meu processo seletivo, estava tratando, onde então nós trabalhamos aqui todos os dados, né, desta empresa fictícia, né, Fundação dos Exploradores de Dados, e nós colocamos aqui então esses valores à nossa disposição, à disposição dos alunos, incluímos, criamos o banco de dados. Aí onde é que está esse banco de dados que eu alterei? Primeiro vejo ele aqui em cima, ó, Fundação dos Exploradores de Dados. Mas eu também posso abrir aqui a lateral, ele vai aparecer aqui a Fundação dos Exploradores de Dados como, então, o meu banco de dados que eu estou usando, né, que tem exatamente essas tabelas que nós acabamos de criar aqui, e está no meio de outros tantos bancos de dados que já foram usados nas aulas aqui para os meus alunos, ou nas aulas aqui no canal também.
Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, mande um comentário aqui embaixo, ou se não tiver dúvida também, comente aqui embaixo para valorizar o trabalho. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula.